escrever. Eu posso facilmente fazer alguns cálculos matemáticos complexos na minha cabeça. Sei ler em 3 línguas e até desenhar um retrato. A verdade é que algo deu errado com a minha escrita desde o início. Sim, é com muita tristeza que me lembro da minha infância. Tudo começou quando eu tinha 4 anos e a minha mãe decidiu me ensinar a escrever. Na verdade, eu perguntei a ela sobre o porquê daquilo, e especialmente porque eu já sabia ler naquela época. Eu lembro de como eu queria muito escrever o meu próprio conto de fadas de 3 linhas para poder ler antes de dormir, mas eram apenas sonhos que não estavam destinados a se tornar realidade. E tudo porque o meu cérebro se recusou a aprender a escrever. No começo, meus pais pensaram que ainda não era minha hora e que eu era muito pequena para essa habilidade. Mas, quando fui para a escola, as pessoas não viam da mesma forma. Mesmo quando todos os meus colegas já haviam aprendido a escrever, eu sentava com uma caneta e desenhava animais em um caderno. Desenhos bem realistas, para ser sincera. Mas eu não conseguia aprender a escrever, e isso perturbava a professora e os meus pais. Eles gritavam comigo, faziam de tudo e até me ameaçavam de me mandar para um hospício, vocês acreditam? Eu não sei por que os meus pais faziam isso comigo, talvez por falta de esperança. Enfim, a atitude deles também pode ser compreendida. Por alguma razão, todos tinham certeza de que eu era preguiçosa, fingindo ser uma idiota ou apenas uma idiota no sentido literal da palavra. Todo mundo simplesmente não conseguia entender como alguém pode aprender a ler e contar e não aprender a escrever. Sabe, quando me faziam essa pergunta, eu fazia uma contra-pergunta tipo, como você consegue escrever? Como? Eu simplesmente não conseguia entender como era possível. Eu consigo entender os desenhos, pinturas, mas as letras eram algo completamente diferente, e para que se possa aprender a escrever, algumas partes do cérebro devem estar conectadas às mãos. Eu não tenho essa conexão de jeito nenhum, e eu acho incrível todo mundo que sabe escrever. E tudo isso eu tenho que explicar para todo mundo, quase todos os dias. Dá para imaginar a minha situação? As pessoas simplesmente se recusam a entender que o cérebro de alguém pode não funcionar como o de todo mundo. Nesse momento, faço uma contra-pergunta. Como que você não consegue nem fazer seu próprio retrato? Como isso é possível? Me expliquem. Resumindo, o mais importante na minha situação era o fato de ainda poder frequentar a escola. Felizmente, os professores e a liderança se adaptaram à minha situação e me permitiram passar de ano fazendo prova oral. Apesar disso, eu não conseguia fazer amigos na escola. Eu tinha a sensação de que os alunos tinham medo de mim e me desprezavam por causa disso. O que eu podia fazer? Por isso, naquela época, eu sofri muito com a solidão. E então, enfim, então eu me acostumei. As pessoas geralmente acabam se acostumando com tudo e eu não sou uma exceção. Para ser sincera, nunca me considerei estranha por não conseguir escrever, mas tudo bem, pois tenho outras habilidades. Só que um belo dia, tudo mudou. Uma nova garota, Lola, veio estudar na minha sala de aula e imediatamente nos tornamos amigas. Ela disse que eu era muito incomum e ela sempre sonhou em ter uma amiga assim. Resumindo, ela admirava essa minha característica. Eu fiquei muito feliz com o fato dela olhar para mim e ver esse traço singular, e, portanto, eu retribuí a sua amizade. Muitas vezes íamos caminhar juntas, íamos na casa uma da outra e passávamos muito tempo juntas. Eu era grata por ter a sorte de conhecê-la, porque a Lola se tornou como uma irmã para mim. Eu não tinha segredos com ela e nós contávamos nossos segredos uma para a outra. E Lola até me pedia para explicar por que eu não conseguia escrever. E isso não me incomodava em nada. Ela também não insistia. Era apenas uma vontade de entender a minha situação. E então, uma vez, Lola me disse que ela tinha uma surpresa para mim. Ela me convidou para passar por algum tipo de missão. Ela se recusou a revelar detalhes, mas, a princípio, o desconhecido sempre me cativou, então concordei em participar. Chegamos a um lugar estranho, e, embora fosse bastante adequado para a missão, eu tinha a impressão de que estávamos em um antigo castelo onde vivem fantasmas e espíritos. Uma grande oportunidade para abalar meus nervos, pensei. Ao entrarmos, nós recebemos alguns trajes de cavaleiros medievais, assim como escudos e espadas. Algumas pessoas mais experientes naquele tipo de missão rapidamente nos ajudaram a vestir aquelas armaduras e nos mandaram direto para o labirinto. Que nervoso! Tudo parecia super engraçado e incomum para mim. Honestamente, eu nunca participei de atividades desse tipo antes.
E é por isso que o nível de adrenalina no meu sangue estava mais alto do que o habitual. Lola e eu usávamos espadas, lutávamos contra aranhas voadoras gigantes que eram tão realistas que até gritávamos de pavor, mesmo tendo que lutar bravamente contra elas. Depois que nós entramos no labirinto de cordas do túnel, onde soprava um ar quente, às vezes as luzes se apagavam e ouvíamos gritos assustadores. Foi terrível e difícil, porque passar por aquelas construções fantasiosas era quase impossível. Mas não havia como voltar atrás, então depois de 1 hora de tormento, finalmente saímos. Mas não havia absolutamente nenhum tempo para descansar e recuperar as forças, porque o próximo estágio era um labirinto de vidro. Era simplesmente incrível. Eu bati minha testa bem no espelho e me arrependi do momento em que concordei com tudo aquilo. Mas graças a Lola consegui sair de lá. Mesmo depois de passar pelos espelhos, a realidade parecia surreal por algum tempo. Eu tive até medo de bater minha testa em algum outro espelho invisível. É tão desagradável quando você não confia nos seus próprios olhos. Em seguida, havia mais 2 salas nas quais era necessário pensar de forma lógica. Então, Lola e eu enfrentamos as tarefas sem problemas e passamos para a fase final. Naquele momento, estávamos exaustas e só queríamos apenas uma coisa: sair de lá o mais rápido possível. Então, bem no final, ficamos em frente a várias portas. Cada uma de nós teve que escolher uma porta para entrar nela. Era uma escolha muito difícil, pois não havia diferenças externas entre as portas, portanto, era impossível adivinhar o que havia do outro lado. Ai, céus! Bem, Lola disse que iria pela porta da direita, e ela me disse para ir pela porta ao lado. Ela explicou isso dizendo que se algo acontecesse, nós conversaríamos e seríamos capazes de nos ajudar a passar no teste final. Bem, isso seria para o caso de as paredes serem finas o suficiente a ponto de podermos ouvir uma a outra. Então, dei um salto para o desconhecido. A partir daquele segundo, meu inferno começou. Estava escuro dentro da sala e gritos ensurdecedores vinham de diferentes direções. Às vezes, as luzes se acendiam e, nesses momentos, cabeças luminosas com uma risada maligna voavam à minha frente. Claro, eu entendi intelectualmente que aquilo era apenas uma busca pela qual eu tinha que passar e que não representava nenhuma ameaça para mim. Mas, na verdade, eu estava horrorizada com a escuridão, com os sons assustadores e com aquelas cabeças como nos filmes de terror. Eu tentei focar mentalmente e manter o equilíbrio das emoções. Eu precisava entender o que precisava ser feito lá e vi uma seta quase imperceptível que apontava para a porta. Aproximei-me dela e li uma mensagem secreta no chão. Lá estava escrito que, para sair dali, eu teria que escrever o nome do maior satélite de Saturno no sensor usando uma caneta. Naquele momento não me senti muito bem, porque sabia o nome dele, Ganimedes, mas não conseguia escrever. Comecei a procurar algum tipo de microfone onde eu pudesse dar a resposta correta, mas não havia nada do tipo. Fique calma, Claire, fique calma. Eu disse a mim mesma e tentei achar uma maneira de sair daquela situação. Afinal, no meu lugar poderia haver uma pessoa que sabe escrever, mas não sabia a resposta correta. Bem, eu só teria que esperar e logo seria tirada dali. Mas nada aconteceu, e depois de 30 minutos, um pequeno buraco na parede se abriu e aranhas rastejaram para fora dele. Eu comecei a gritar e a chorar. Eu não estava mais achando nada engraçado e comecei a chutar as portas, mas ninguém as abriu. Ai, céus! O que tudo aquilo significava? Lola, onde você está? Eu gritava em meio às lágrimas. Na minha percepção, aquele inferno durou cerca de 2 horas, e só então a luz do quarto se acendeu e eu ouvi o som de uma porta se abrindo. Era Lola e alguém da equipe de busca do labirinto. Eu corri para abraçar a minha amiga e disse a ela o que eu tive que passar. Ela me acalmou e disse que ela tinha projetado o último estágio porque esperava que eu começasse a escrever sob algum tipo de pressão. Ela só queria me ajudar dessa forma. E então eu senti uma raiva que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu gritei e dei até um tapa na Lola. Como ela ousava brincar com a minha falha e fazer experimentos comigo ainda mais traumáticos? Eu não esperava tal traição dela, pois eu confiei nela cegamente durante todo aquele tempo. Eu fui para casa, levei cerca de 1 mês para me recuperar daquele horror. Não, eu nunca aprendi a escrever e terminei a amizade com aquela amiga da onça. Enfim, acontece que a Lola tem certeza de que fez o que era certo comigo. E você